O Senado pediu acesso aos áudios divulgados no domingo em que ministros do Superior Tribunal Militar admitem a existência de tortura durante a ditadura militar. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou as gravações. Questionado por jornalistas, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou a divulgação pela coluna da jornalista Miriam Leitão no jornal O Globo de gravações de sessões do Superior Tribunal Militar sobre os casos de tortura ocorridos durante a ditadura. Domingo, a coluna da Miriam Leitão trouxe os áudios, de julgamentos do Superior Tribunal Militar que indicam tortura, durante o regime militar. História, isso já passou, A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, defende algum tipo de apuração em relação a... Não, o que? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá. O historiador Carlos Fico, titular de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conseguiu autorização da Justiça para copiar as gravações de todas as sessões do Superior Tribunal Militar. O tribunal gravou as sessões de 1975 até 1985. São 10 mil horas de material. As sessões secretas também foram gravadas. Em um dos áudios gravado em 24 de junho de 1977, o general Rodrigo Otávio Jordão Ramos falou sobre torturas em Nádia Lúcia do Nascimento, que estava grávida e perdeu o filho. Alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e sevícias das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código. Eram centros e destacamentos do Exército usados pela ditadura. O general descreveu o tipo de tortura. Sofreu um aborto no próprio Código Dói em virtude de choques elétricos em seu aparelho genital. Em 15 de dezembro de 1976, o Superior Tribunal Militar condenou o deputado Márcio Moreira Alves. Nesse período, ele estava no exílio e o mandato dele já havia sido cassado. No debate secreto, os ministros admitiam que isso era inconstitucional. Em 1968, um discurso do deputado havia sido usado como pretexto para a edição do AI-5, o ato mais duro do regime militar, que fechou o Congresso e estabeleceu a censura. Condenar em bases jurídicas é completamente, na minha opinião, completamente inexecutível. Agora, nós vamos tomar, e eu vou tomar também, uma decisão revolucionária. Em 1968, solicitei ao ministro do Exército, então, que se tomasse uma providência drástica contra ele, inclusive a cassação. De maneira que vamos tomar, eu vou tomar uma decisão revolucionária, deixando de lado a lei, porque pela lei não se pode condenar, de maneira nenhuma, porque ele é inviolável. Em 1979, a Lei da Anistia estabeleceu o perdão aos perseguidos políticos e aos agentes do regime militar. A Comissão de Direitos Humanos do Senado pediu hoje ao Superior Tribunal Militar acesso aos áudios. Carlos Fico afirmou que a divulgação das gravações pode ajudar os brasileiros a compreender a ditadura para valorizar a democracia. Ajude as pessoas a entenderem que a ditadura militar foi um período terrível, que não deve ser enaltecida, que não houve nada de bom naquele período e que a gente deve valorizar extremamente a vida democrática e não permitir que haja divulgação de tentativas, de atentados contra a democracia brasileira. Nós tentamos contato com o Superior Tribunal Militar, com o Exército e com o Ministério da Defesa, mas não tivemos resposta. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra comandou o DOI-CODE em São Paulo, um dos principais órgãos de repressão no período militar. O coronel foi o primeiro integrante do Exército a ser declarado pela Justiça como responsável por casos de tortura cometidos durante a ditadura e o primeiro a ser condenado a pagar indenização a parentes de uma vítima do Estado. Uai, seu app de vídeos curtos.